Começa agora mais um True Performa Podcast. O podcast onde a busca pela verdade, a busca pela alta performance é a nossa constante. Eu sou o professor Manuel Benício, preparador físico e fisiologista do exercício. E estou aqui com a minha host, a doutora Luciana Castelo Branco. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso podcast True Performa e o tema de hoje é a construção de um atleta de alta performance dentro da família. Hoje estamos contando com um convidado excepcional, Marcone Ribeiro, um grande atleta de ciclismo mountain bike, um atleta que eu tive o prazer também de realizar a preparação psicológica dele. Ele tem muitos títulos e agora o Marcone vai falar um pouquinho da carreira dele para que vocês conheçam. Vamos lá, Marcone? Vamos lá. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui, né? A convite da doutora Luciana e do Benício. E é um prazer enorme também, né? Poder estar junto com a minha família, que sempre foi meu apoio. E meu esporte, como todos sabem, é um esporte de endurance, né? Um esporte bem sofrido, mountain bike, ciclismo de estrada. Então, é um esporte que exige muito do atleta, né? E eu comecei muito novo, com 13 anos de idade, a competir. E até hoje estou competindo, há mais de 30 anos já. Contar um pouquinho da minha história. Começou tudo numa brincadeira, numa corrida de rua, lá em Planaltina, que um vizinho meu me chamou para pedalar com ele lá na prova. E aí, de lá para cá, eu me apaixonei pelo esporte e nunca mais parei. E aí, fui me aperfeiçoando no esporte, conhecendo treinadores, né? E participando de provas locais, regionais, nacionais, depois até mundiais. Hoje, eu sou atleta campeão mundial de X-Terra, com a ajuda da doutora Luciana, que me ajudou muito. Naquela época lá que eu tinha o trauma da natação, né, doutora? Depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Sim. E já fui 3 vezes campeão brasileiro, campeão pan-americano, 2 vezes vice-campeão mundial de mountain bike. Então é um esporte que acho que casou muito bem com o meu estilo, né? E também com o meu físico, que eu sou magrinho, leve, que me ajuda muito no mountain bike, né? Isso é uma coisa que eu costumo dizer, que o esporte que escolhe a gente, né? Às vezes a gente em si acaba querendo, tem um interesse por um determinado esporte, mas o biotipo não se adequa, né, em relação àquele esporte, né? Então, exatamente. O esporte vai escolhendo a gente, né? O esporte de alta performance, né, que no meu caso sempre foi, né, buscar pódio, resultado, foi muito bem escolhido realmente pelo meu biotipo, né, de ser um atleta leve, que eu treinei força também para poder desenvolver bem, mas o peso, né, o peso potência ajuda muito para o ciclista. Isso, com certeza. E pessoal, além do atleta, do Marcone, que está aqui com a gente, a esposa do Marcone está aqui com a gente também, né? Isso. A Viviane. Viviane, fala um pouquinho também da sua carreira, a sua parte profissional, com a sua formação, depois você entra na parte com o Marcone. Okay. Agora eu quero saber, para que nossa audiência conheça um pouquinho mais da Viviane. Claro. Prazer estar aqui com vocês, pelo convite, agradeço bastante. Novidade para mim, porque eu não participo normalmente, né? Sempre é o atleta e eu sou a coadjuvante. Então, estou muito feliz de poder participar e poder compartilhar com todo mundo essa experiência de ser esposa de um atleta. Bem, eu sou Viviane Ribeiro, sou mãe de da Camila, de 19 anos, e do Rafael, de 11 anos. Que estão aqui. Daqui a pouco eles vão aparecer. Esposa do Marcone. Profissionalmente, eu sou formada em fisioterapia. Trabalhei 15 anos na minha área. E hoje, depois desse processo de 15 anos trabalhando na fisioterapia, eu fui trabalhar com o Marcone na assessoria. E trabalhei na área administrativa, como trabalho até hoje. Demais. E me identifiquei com a área administrativa e de vendas, porque acaba que a gente vende nosso serviço. E atualmente eu sou corretora de imóveis. Então, eu estou já há quase 1 ano e meio como corretora. Sim. E estou realizada. Que bom, Vivi. Bom, Fico né? feliz, claro. Acho que você nem sabia, né? Não. Porque é. a gente já se conhece de longas datas, né? Então, vamos começar do começo, né? Então,
Primeira coisa, quando a Luciana sugeriu o Marconi, eu lembrei da minha primeira bicicleta. Né? Então é inevitável a gente não lembrar que é uma coisa, pelo menos as crianças da nossa época, eu não sei como tá hoje em dia, mas da nossa época, ter uma bicicleta era um negócio maluco, né? Exatamente. Então eu queria, Marconi, que você falasse um pouquinho assim, você já deu uma introdução, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, uma linha cronológica da sua carreira, como foi seu contato com o esporte, como é que você foi os primeiros passos no esporte. Eu sempre fui um menino de brincar muito na rua, né? E minha brincadeira na rua sempre foi mais bicicleta do que futebol, né? Eu tinha uns colegas lá que sempre estavam ali jogando golzinho e tal, e eu sempre em cima da bicicleta, né? Tanto é que esse meu vizinho sempre me viu ali pedalando, ficou sabendo que ia ter essa prova lá em Planaltina, e ele me convidou porque ele só me via em cima da bicicleta. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha uns 11, 12. Nossa. E aí eu fazia campeonatinhos, né, na rua ali com os amigos de bicicleta, mini circuitos, né? Mini rampas também para ficar treinando. E qual era a bicicleta que você tinha? BMX? BMX. Naquela época eram as BMX, né? Aro 20 ali. E aí a gente se divertia muito, ralava todo, machucava, né? Mas o interessante é que naquela época ninguém usava capacete, mas ninguém se machucava grave, né? Era só ralar o joelho, nem cotovelo. Capacete, nem luzinha, nada. Nada. Raça. E todo mundo só ralava, graças a Deus, ninguém se machucava gravemente. E aí, depois dessa prova, né? Aí o meu pai me viu, assim, entusiasmado, né? Com o ciclismo, com a bike. E aí eu pedi ele uma bicicleta melhor, né? Uma mountain bike e tal. Naquela época era 18 marchas. E aí ele comprou uma para mim e aí eu comecei a treinar mais, né? Me dedicar mais aos treinos. Quadro de alumínio. Era quadro de alumínio. E aí comecei a ir para as competições. E aí sempre muito focado eu sempre fui muito competitivo, né? E na minha primeira prova assim mais oficial ali, que eu lembro de mountain bike que eu fui, eu fiquei em segundo lugar. Isso com quantos anos? Isso aí eu já tinha uns 15 anos, eu acho. Aí já melhorou a bicicleta? Já melhorou a bicicleta. Já treinava mais frequentemente, né? Não era mais uma diversão só. Então já treinava mais 5, 6 vezes por semana ali, um treino mesmo mais específico. E aí depois eu entrei para uma equipe de Brasília, de uma loja de bike, né? E aí foi profissionalizando mais, né? Cada vez mais envolvido com as provas, com os treinos. Comecei a viajar para fora de Brasília para competir também. Provas em Minas, São Paulo, Santa Catarina. E fui tendo bons resultados também, né? Provas regionais, sempre pegando pódio também. E depois eu comecei a ir para os campeonatos brasileiros, né? Aí meus primeiros campeonatos brasileiros não foram tão bons, né? Eu ficava ali em 7º, 8º, nunca consegui uma medalha, que era de ouro, prata ou bronze, né? Mas isso sempre no mountain bike. Sempre no mountain bike. Você não competiu em outras modalidades? Competi também no ciclismo de estrada. Sim. Um pouco antes desse período aí do mountain bike, eu comecei ali no ciclismo de estrada, com 13 anos, né? Eu pulei essa fase aí. Sim. E não foi muito bom, não? Não, foi bom também, foi bacana, eu gostei bastante. Inclusive, até hoje eu tô competindo no ciclismo de estrada também. E quando eu fui pro brasileiro, eu não conseguia performar bem, porque os meninos estavam muito mais avançados do que eu naquele momento, né? Então eu sempre ficava ali 7º, 8º, 10º, e não conseguia medalhar. E aí eu comecei a buscar mais treinadores, né? Melhorar a parte técnica também, melhorar equipamento. Foi aí que eu comecei a beliscar mais ali próximo do pódio, né? 4º, 5º, e depois fui melhorando. Aí a partir do momento que eu consegui uma medalha lá, aí de lá pra cá, eu acho que eu entrei no ritmo, né? Naquele ritmo que é o de pódio ali, né? Dos 3 primeiros. E consegui me manter até hoje, sempre ali nos pódios, né? Tanto em provas de XCO, que são provas mais curtas, e provas de maratona também, que são as provas mais longas, né? De XCM, que a gente fala. Mas o esporte é assim, né? A gente vai começando com uma brincadeira,
vai começando porque gosta, porque é legal, e aí vai melhorando, aí quando entra na competição, vai melhorando o equipamento, e o próprio corpo vai pedindo mais orientação, né? Aí quer melhorar um pouquinho a dieta, quer melhorar um pouquinho a suplementação, Sim. melhora os equipamentos e vai se desenvolvendo. É isso, É. doutora Luciana? É isso, Manuel Benício. E o que eu fico muito feliz é de ver toda essa sua progressão, né? Que você foi desde jovem trabalhando, treinando e conseguindo alcançar ali os pódios e construindo uma carreira, né? Porque não é só competir, né? O atleta, além de treinar e competir, ele também está com a mentalidade de construir uma carreira e tem todas as coisas em volta, tem a vida que ele está construindo também, Sim. como a questão da família, né? Então, a família que você construiu com a Vivi. Então, a gente queria saber, né, como foi essa questão do início do esporte, quando vocês se conheceram, como foi isso na sua subida nas competições? Para mim foi bastante difícil, porque imagine um adolescente com 16 anos, no auge do namoro, né? A gente eu conheci a Viviane com 15 anos, a gente começou a namorar com 16. Nossa. Festinhas de escola, né? Festinhas de amigos, e eu tendo que viajar para competir, e ela ficando em Brasília, porque ela estudava também, não poderia ir comigo para viagem. E a cabeça fica meio dividida, né? Tanto é que hoje em dia eu sou treinador de atletas e eu vejo muitos atletas desistirem nessa fase, né? Que é a fase do início de namoro, fase quando tira carteira de motorista. Justamente porque ele fica com a cabeça confusa. O que vai fazer? Vou continuar treinando para viajar para competir? Ou vou ficar aqui porque eu tenho uma namorada e quero ir para festa? Então é bem difícil. Para mim foi bem difícil, mas eu consegui passar essa fase muito bem. Foi difícil porque, assim, a gente começou muito novo, né? E eu tava na escola, ele também. E quando eu lembro muito, assim, final de semana, tem festinha. Ele, mas eu tenho competição. Eu falava, Marconi, eu vou pra festinha. E ele sempre muito focado. Desde novo, ele sempre muito focado no esporte. E eu sempre respeitei isso, né? E ele me respeitava também. Não, tudo bem. Você quer ir? Tudo bem. E ele ficava lá com a disciplina dele, porque tinha alimentação, tinha sono. Então, assim, era muito interessante que sempre quando a gente ia para algum restaurante, sempre quando eu pedia alguma bebida, o garçom vinha com um copo de suco, ele pedia o suco, eu pedia a bebida, aí o garçom vinha para a bebida para ele, aí sempre a gente trocava. O suco é para ele. Então, assim, desde muito novo, ele sempre foi muito focado e isso é um dos segredos, né? Eu acho que valeu muito a pena, né? Porque se eu tivesse desistido nessa época, né? Talvez eu não teria continuado minha carreira de atleta, né? Sim. Claro. Teria continuado só minha carreira de estudante ali, trabalhar, mas poderia ter deixado a bike de lado e nunca mais ter voltado, né? E aí esse período que eu passei, que foi o mais difícil, assim, na minha visão, né? Porque eu viajava querendo estar na festa também, né? Pois é. E aí eu tava lá focado na competição, mas a gente falava, antigamente não tinha celular. Não tinha eu celular. Tinha que ir no orelhão ligar pra ela. Não, mas era uma bênção, né? Tempo bom, nossa. Era uma bênção. Era bom, mas assim, pra me falar com ela, eu tinha que ir no orelhão, ligar na casa dela e ela tinha que estar em casa, né? Isso. Era uma roleta russa, né? Meu Deus. Mas eu fiquei curioso também, Viviane, em relação aos esportes que você praticou. Você também andava de bicicleta? Você acompanhava ele ou o seu caminho esportivo foi outro? Ah, tá. Eu ia até falar isso e esqueci na hora que eu fui me apresentar. Assim, eu não sou atleta de performance, mas a minha vida inteira eu pratiquei exercício físico. Então, desde 6 anos, minha mãe me levava para academia, fazia balé, e desde então eu faço exercício físico. Eu me conheço fazendo exercício físico. Então, eu nunca parei, mas nunca fui atleta de performance. Na verdade, eu não gosto de competir. Né? Eu, às vezes eu participo de prova de corrida, né? Que hoje eu corrida de rua. Hoje eu gosto bastante de correr. Quantos quilômetros você faz? Já fiz meia. Já fez meia? Já Quanto fiz tempo? meia. Quanto tempo?
Você fez 2 horas e pouco, 2h05, eu acho. Poxa, muito É. bom, hein? Não, para mim é excelente. Pessoal, para quem não sabe, meia maratona são 21 quilômetros. E uma maratona são 42 quilômetros, 195 metros. Né? Então, às vezes o pessoal fala corrida. Eu corri a maratona da São Silvestre. Não é uma maratona, é corrida de São Silvestre. Que são 15 quilômetros, tá? Então, meia maratona, 21. Por isso que eu fiquei admirado, que 21 não é brincadeira, não. Viu? Eu já corro há muitos anos e sempre Marconi me acompanha também. E, assim, o meu desafio maior foi 21 quilômetros. Pedalo também, mas o meu pedal é mais turismo, mais curtição. A gente gosta de viajar. Quando o Marconi está mais de folga, a gente marca umas viagens para conhecer alguns lugares e a gente vai pedalar, né? Leva as bicicletas. Mountain bike. Mais mountain bike. Porque não dá pra passear de speed, né? Mountain bike é mais versátil, né? Você tem uma estradinha de terra, você entra ali, faz um pedal. E a posição mais confortável também. Também, né? a posição bem mais confortável. E curto também bike. Teve uma época que eu tava treinando bem forte, né? A bike, assim, eu acordava bem cedinho, fazia meu treino, mas hoje eu tô mais na corrida. Corrida e musculação. Corrida e musculação. Tá ótimo. E natação eu já fiz também. Não, musculação é a já base, fiz de né? tudo. O treinamento de força é a base, né? Então, assim, ainda mais para a questão da longevidade, então o treinamento de força é fundamental, né? Para ganhar massa muscular, densidade mineral óssea. Já fiz luta também, já fiz judô. Judô, lógico. Já fiz judô também. É a irmã do judoca, né? Não é? E, então, vocês compartilharam dessa parte do esporte, dessa parte da rotina esportiva, a Vivi menos, porque vocês muito jovens, a Vivi tinha ainda aquela vida de adolescente, né? Que como você falou, Marconi, a gente vê muitos atletas que eles acabam realmente desistindo, ou nessa fase, ou quando vão decidir se vão para o esporte ou se vão para a faculdade, né? A gente vê muito isso também. Sim. E aí, beleza. Deu tudo certo, vocês continuaram juntos, aí veio a sua carreira profissional. E como é que foi isso na família? Como é que foi isso para vocês? Então, inicialmente, minha carreira profissional foi na área de pet shop, né? Sim. Boa. Meu irmão é veterinário. Meu irmão é veterinário e ele me convidou para abrir uma loja com ele, pet shop, que ele cuidava da clínica e eu cuidaria da loja. Aí a gente abriu uma loja em 2000 e aí eu comecei a trabalhar nessa área, porque no momento eu estava só como atleta, né? Já era um atleta que ganhava umas premiações ali, mas não dava para viver. Então eu aceitei o convite dele, a gente abriu a loja. Tanto é que logo que eu abri a loja em 2000, em 2003 eu casei, porque eu já tinha um emprego, um salário. Já tinha como me sustentar. Importante. E aí o pet shop começou a me render, né? Essa renda que eu poderia casar. E aí eu comecei também a treinar menos, porque tinha que trabalhar muito. Eu trabalhava de 8 às 8 da noite. 8 da manhã às 8 da noite. Então eu tinha que treinar muito cedo para tomar banho e abrir a loja. Então era uma correria assim muito grande e muito cansativo também, né? Você treinar cedo, ficar o dia inteiro numa loja e depois ter que ir para casa, ainda cuidar da família. Mas a gente ficou 13 anos com esse pet shop. Bastante tempo. E aí, como eu estava ganhando muitas provas aqui em Brasília, provas fora também, muitas pessoas me procuravam para passar treino ou dar dicas, né, de treinamento para melhorar no esporte, na bike. E aí um dia eu conversei com a Viviane, será por que eu não estudo, né? Faço um curso de educação física, me torno educador físico e monto uma assessoria esportiva para virar um treinador de atletas, né? Aí ela me incentivou muito. Ela falou, não, pode ir. Eu falei, então você vai ter que fechar a loja, porque eu vou entrar na faculdade umas 6h30 e você vai ter que vir para cá umas 6 horas para a gente fazer a troca do turno aí, né? Porque nessa época eu já estava formada, né? Eu já tinha formado em fisioterapia, já estava trabalhando na área.
E a gente tinha um pet shop. Então, eu trabalhava de dia na físio, ele ficava no pet shop. Eu falei, não, quando eu sair da clínica, eu venho para a loja e você vai estudar. E aí eu ia para a faculdade. Aí eu estudei lá 4 anos, fiz licenciatura e bacharelado. E aí, quando eu me formei, meu professor lá, o Renato André, até perguntou, e agora? O que você vai fazer? Eu falei, agora eu vou abrir assessoria esportiva, né? Ele falou, você sabe que você vai ter que vender o pet shop, né? Eu falei, não, rapaz, como é que eu vou vender o que tá me dando renda hoje? Não, você vai ter que vender, porque não vai dar certo os dois. Aí eu conversei com a Viviane, aí a gente fez uma transição, né? Eu montei a assessoria, fiquei ali uns 6 meses, mais ou menos, iniciando, captando alguns alunos, e aí abri um açaí lá em Águas Claras com outro amigo meu e vendi o pet shop. Isso aí. Aí, enquanto o açaí tava dando uma renda também pra gente, e eu captando alunos, aí a gente vendeu o pet shop. Aí, quando a assessoria começou a melhorar, ter mais alunos, eu comecei a ter uma renda melhor, aí eu vendi minha parte do açaí pro meu amigo, que era meu sócio, né? E fiquei só com a assessoria esportiva. E já tô aí desde 2013. 2013 pra cá, só com assessoria esportiva. Vivendo disso, sustentando minha família. Claro que ela me ajuda, né? Mas... Sim. Mas Marconi sempre foi muito empreendedor, né? Desde muito novo, desde adolescente, o Marconi é vendedor. Então, assim, ele não falou essa parte, mas já vendeu cachorro-quente, já vendeu pão de queijo, já vendeu de tudo. Então, assim, ele sempre foi muito empreendedor. E eu acho que essa disciplina dele no esporte também... ele leva na parte profissional também, que ele é muito disciplinado. Então, assim, ele honra realmente com os compromissos dele, profissionais, né? Não deixando de fazer os treinos. Então, assim, mesmo ele abrindo a loja, ele tinha disciplina de treinar, tinha disciplina de horário. Às vezes os funcionários falavam, Marconi não treinou hoje, né, Viane? Porque às vezes ele ficava, assim, nervoso, alguma coisa assim. Aí eu falava, gente, ele não teve tempo de treinar. Falou assim, deixa o Marconi treinar. Porque, assim, ele tinha a disciplina dele e tinha que cumprir. E, às vezes, imprevistos, ele não conseguia, né? Claro. Então, E um atleta, no dia que ele não treina, ele fica mais mal-humorado, né? Vamos dizer assim, poxa, não consegui fazer o treino. Com certeza. Mas com o tempo a gente vai aprendendo também, né? Que às vezes nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Então, às vezes um dia que você perde de treino ali não vai te fazer tão mal assim como a gente imagina, né? Claro. E com o tempo a gente vai aprendendo. E assim, quando vocês, beleza, começou a assessoria, né, vendeu o pet shop, e aí você viajando, nisso tudo você viajando para as competições. Em que momento você viu a importância da família, né, da família que vocês construíram nesse processo? No apoio, né? O apoio da família é fundamental, né? A gente que é atleta, a gente se desgasta muito fisicamente, psicologicamente, né? Então, às vezes a gente treina muito para uma competição, para uma prova e não corresponde o que a gente esperava, né? E a gente fica meio decepcionado e frustrado, assim. Então, a família que apoia nessa hora, né? Que a gente chega em casa ou liga, né? Que não deu certo, que não andou bem, ou que a bicicleta teve algum problema, que às vezes você tá bem, mas a bicicleta te dá uma quebra, né? E aí você fica na mão, não tem jeito. Você depende muito do equipamento também. E a família nessas horas é que ajuda muito, né? Os filhos, sempre... O Rafinha ali, por exemplo, o bicho é um amor. Eu acho que a gente vai amadurecendo com o tempo. Desde o início do nosso processo de namoro, foi um amadurecimento, né? Porque eu tinha atleta em casa. Meu irmão é atleta profissional. Então, eu já via essa questão de você incentivar. Meus pais foram os maiores incentivadores do Marconi. Então, isso foi... Aí eu fui aprendendo a lidar com isso, porque não é fácil
você tá ali querendo fazer de tudo, né, na sua adolescência. Quando você casa, você quer aproveitar também. A vida de casado, antes né? de ter filhos, viajar, tudo, mas sempre tem todo final de semana o ciclismo. Eu acho que como o judô também, na época do meu irmão, é competição todo final de semana. Então, assim, você vai tendo que abdicar de muitas coisas. Muitas coisas eu participei sozinha. A minha gestação da Camila, depois que ela nasceu, eu fiz aquela questão de com as gestantes, aqueles grupos, né, de ginástica, de natação com as gestantes. Sim. E eu me recordo que eu fui muitos encontros só. E as mães, tudo assim, com vó, com babá, com não sei o quê, com o marido, ajudando, carrinho. E ela falou, ai, Viane, mas você sempre tá só. Eu falei, meu marido tá em prova. E eu me virava sozinha, e isso não me incomodava, porque eu já estava acostumada, mas os outros se incomodam. Sim. Os outros ficavam, nossa, mas seu marido sempre tá viajando. Então, é um processo da família mesmo, a gente vai se adaptando. E eu acho que da mesma forma com as crianças, assim, eles também vão aprendendo. Isso. Quantos aniversários o Marconi passou sozinho, né? A gente fica aqui e ele em prova. E logo eles vão passar por isso, se já não estiverem passando, né? Época de faculdade. Sim, não sei se ela já prestou vestibular ou se Sim, pretende. ela já passou 3 aniversários sem a gente, né? Porque a gente estava em prova do Marconi. Sim. E eles respeitam também. Não, tô falando assim, eles passarem por isso de ter que se abdicar de alguma coisa, de sair, passear, viajar, porque tem que estudar para o vestibular, tem que estudar para uma prova. Já tá começando ou é a questão do trabalho. Já tá começando a passar. É a vida adulta. A vida adulta. É pagar boleto, pagar conta. Seja bem-vinda. É isso aí. Mas me diz uma coisa, a sua dieta, Marconi, ela é muito restritiva? Sim ou não? Não. Não é muito restritiva. Então assim, não impacta muito a família. Hoje não, né, amor? Hoje não, mas já hoje foi. Hoje é a comida mais... Vamos falar da época que foi. Como era isso? Não, é porque antigamente eu era mais, assim, muito mais radical, vamos dizer assim, né? Não tomava refri de jeito nenhum, doce de jeito nenhum, só quando eu ganhava corrida eu comia um chocolate. Então, eu era muito mais, assim, rigorosa, vamos dizer, né? Mas aí impactava também no resto da família ou não? Eu acho que era na época que você estava, era na categoria mais jovem, né? Adulto. Era adulto. E aí ele era muito disciplinado, porque aí, os concorrentes... qualquer detalhe fazia diferença. Fazia diferença. E ele via nos detalhes, tipo pizza. Não comia pizza, né? Comia só massa. Porque a pizza tinha o leite, tinha o queijo, não sei o quê. Então... tinha esses detalhes. Influenciava, sim, na família. Mas o que eu tô querendo saber é o seguinte. Tinha sua dieta e a dieta do resto da família? Ou a dieta dele influenciava no resto da família? Essa aqui é a minha dúvida. Vocês comiam muita coisa que eu comia, né? Sim. Tipo... A gente eles comiam normal. Pré-competitivo, que eu gosto de comer muito macarrão, né? Eles comem também, porque não vai fazer um macarrão e uma pizza, né? Sim. Então mexia. A gente mexia, né? Às vezes a gente queria ir para um restaurante, não, hoje eu tenho que comer isso. Aí a gente comia o que ele ia comer. Tá. Né? Então mexia. Não é fácil não, né? E a parte de suplementação, como é que vocês lidam com isso? Vocês são muito adeptos ao suplemento, mais ou menos? Mais ou menos. Eu tenho um nutricionista, né? O Fernando, da 449. E ele não é muito, assim, de suplementos, né? Sim. Ele é mais da parte... da alimentação mesmo, natural, da comida mesmo. Ele passa alguns suplementos manipulados, né? Sim. Que são vitaminas, minerais. E mais whey. O que mais? Creatina, betalanina. E o resto é mais suplementos. Betalanina é bom, né? Pra dar uma coceirinha na orelha, nos braços, né? Para treinozinho. Dá. Eu sinto mais assim, após um estímulo forte ali, né? Sim. Tipo um sprint, uma arrancada, e a hora que eu diminuo, eu sinto dar uma arrepiadinha, uma coceirinha. É bom, betalanina é bom. E Marconi, então a gente percebe, né, que é muito pouco falado essa questão tanto da interferência da vida do atleta perante a família, o que a família passa junto com o atleta, né? Porque é um negócio de família, né? Os atletas que eu preparo, atletas do UFC, por exemplo,
a gente tem essa visão que é um negócio da família. Não é só o atleta que tem a vida dele, a família tem a vida dela, a esposa, os filhos. Não. Todo mundo, para que o negócio dê certo, todo mundo precisa estar envolvido, Sim. né? Como você falou, a questão do apoio, né? Nos momentos difíceis, né? A Viviane e as crianças comerem o que você pode comer no dia antes da competição, né? E isso é bem pouco falado, né? Nos podcasts a gente fala muito da alta performance, né, do treinamento, da preparação do atleta, e eu sinto em muitas pessoas que eu atendo a dúvida, né, a necessidade de orientações, né, na nossa época da preparação para o X-Terra, né, a gente conversou muito, né, Sim, Vivi? Sim. Então, passei a dar várias orientações para a Vivi também, para que vocês pudessem fazer um alinhamento e todo mundo ficar na mesma página, né? Isso. Então, eu acredito que o podcast de hoje está sendo muito relevante para conscientizar as pessoas, né, de que se tem um atleta em casa, um atleta jovem, como o Rafa, ou um atleta já adolescente, ou que já está na fase adulta, e que muitas vezes a família ela não sabe, né, como lidar com essa situação, até onde elas participam, não participam, até onde é um apoio restringir e estar junto, ou se está anulando a vida do outro, né? Então, o que a gente está falando hoje é muito delicado, mas eu fico feliz de ver, né, um caso tão especial e tão positivo quanto o de vocês, porque vai inspirar muitas pessoas, né? Muitas vezes a gente não vê as esposas dos atletas falando, somente os atletas, né? E eu acho que as pessoas precisam saber disso, saber que para construir um atleta, tem outras pessoas ali para que esse atleta consiga chegar na alta performance, chegar no pico de performance. Técnica, né? Não é só equipe técnica, né? A família, ela faz toda a diferença. Sim. Como é para vocês isso que eu estou falando? É a pura verdade, porque você foi falando aí, foi me vendo várias imagens e flashes na cabeça do nosso dia a dia, né? Do nosso processo de família, de construção de família. E uma das imagens que veio muito forte foi quando a Cacá nasceu e Marconi estava naquela fase muito boa no esporte e ele tinha que dormir, ele estava com provas. Sim. E bebê em casa, o que acontece? Madrugadas claras, né? Em claro. E meu pai e minha mãe abriram mão da vidinha deles e ficaram com a gente durante esse período, porque Marconi dormia de madrugada, porque ele tinha competição no final de semana, e eu ficava com a minha mãe e com meu pai acordado. Então, assim, a Camila chorava, quem me ajudava, eu dava mamar, quem me ajudava era meu pai e minha mãe. Então, é todo um processo mesmo, sabe? E eu tinha que entender, porque era a carreira dele também. A gente sabe que o esporte hoje é difícil para, assim, não dá para você viver do esporte. Uhum. Mas a paixão do Marconi pelo esporte era muito maior do que qualquer outra profissão, né? Até que virou profissão dele. Então, Sim. ele nem imaginava que ia ser um professor, né? Viver disso, né? Viver disso. Hoje, os nossos amigos na época falam, nossa, Marconi, agora você vive a sua vida da sua paixão. Então, isso é raro, né? Não é todo atleta que consegue isso. Então, a Marconi é uma referência, né? Eu tinha que realmente apoiar e apoio hoje, desde sempre. Vou estar apoiando aí. O apoio da família é fundamental, né? Porque o que adianta um atleta ter toda a base, né, de treinador, de academia, de nutricionista, psicologia esportiva,
Mas chegar em casa, a casa tá toda bagunçada com a família, né? Brigado com a esposa, discutindo com os filhos. É. A cabeça do atleta, ele não rende. Ele for para uma competição, brigado com a esposa, cheio de problemas em casa, ele não vai conseguir desempenhar o que ele treinou, o que ele É bem difícil. praticou, né? Então, acho Verdade. que a extensão do treinamento é tudo que você treina ali fora, mas a casa, né? É o que a gente conversava muito, né? Que a casa tem que estar sempre bem para que o atleta saia bem também. E lá em casa tá tudo bem. Não é sempre flores, né? Claro. A gente sabe que não é sempre, é tudo uma maravilha. A gente tem épocas que é difícil, que é uma época que não dá para ele viajar, que eu não gostaria que ele viajasse, mas ele precisa, né? Então, é aprendendo e amadurecendo e tendo sabedoria, né? Lidar com cada momento. Aí, quando surgem os problemas, né, que todo casal tem, a gente tenta resolver o mais rápido possível, né? Com certeza. Porque quando vai deixando acumular, vai virando bola de neve, né? E vai só piorando. E cada dia que você tem em casa com problemas familiares, é tudo que vai piorando, né? Seus treinos, seu trabalho. Então, acho que a gente tem que tentar resolver as coisas no mesmo dia ali, para no outro dia já tá tudo acertado e seguir a vida. E a gente sabe, se a mulher não tá feliz, ferrou. Ferrou. Nada na casa funciona. Nada dá certo. Se a mulher estiver irritada, né? A gente sabe bem disso, né? Aí nada funciona. Né? Tem que tentar reverter essa infelicidade, rápido. né? Rápido. É aquela história, né? Você quer estar certo ou quer estar feliz, né? É isso? É verdade. Bom, que absurdo! E olha só o que eu vou falar agora. Você esqueceu de falar. Eu tô falando fora do microfone. Você esqueceu de falar das nossas redes sociais e das redes sociais dos nossos convidados. Marconi, qual é a sua rede social? Então, meu Instagram é @respirobike e eu tenho um canal no YouTube também que chama Respiro Bike. Mas você tem um podcast, não é isso? E tem um podcast Fala o podcast. Podbike. Podbike. Demais. O meu Instagram é Viviane78Ribeiro. E o meu Instagram, né, para os meus queridos telespectadores e ouvintes, é Luciana CB Ribeiro. E o seu, Manuel? O meu é manuelbenicio.ribeiro. Agora vamos falar para que o pessoal possa seguir também as nossas redes sociais aqui do nosso podcast. Então siga lá no YouTube, @TruePerforma. TRUE Performa. No TikTok e no Instagram, mesmo nome, @TruePerforma. É isso, doutora Luciana? É isso, Manuel Benício. Então vamos lá, meus queridos. A gente sabe que a vida de atleta de elite não é fácil, né? A gente sempre vai ter altos e baixos emocionais, né? Não só o atleta, né? Todas as pessoas que trabalham em alta performance, né? Que buscam pico de performance na atividade que elas estão fazendo. E tem momentos que são mais difíceis, que a gente vai precisar se superar, que a gente vai precisar passar por momentos emocionais bem difíceis. Marconi, você pode falar algum momento desse que você passou? Mais difícil no esporte? Sim. Eu tive momentos de quedas, né? Eu me lesionei, me machuquei. Tive momentos também de... como é que eu posso dizer? Medos, né? Que também foram através de quedas. Que eu caí lá na Dinamarca uma vez, tomei um capote para frente lá, e aí fiquei com medo bastante de voltar a andar de mountain bike, né, fazer as trilhas. Sim. E aí a gente fez aquele trabalho lá, que você me ajudou muito também, Sim, a perder aquele medo, né, e eu consegui voltar a treinar e competir normalmente depois, então muito importante. Mas o maior medo meu foi o medo da água, né? Foi quando eu fui fazer triatlon, que eu comecei a fazer triatlon, e eu tinha muito medo da natação devido
a um problema que eu tive antes, que foi a desritmia cerebral, e o médico me falou que eu não poderia mais fazer natação em momento algum, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu resolvi fazer triatlon, que justamente é na água, né? Sim. Aí na piscina é uma coisa, mas você nadar em águas abertas, no lago, no É mar, bem diferente. Outra coisa. é o medo de passar mal ali, porque ele falou que eu poderia desmaiar a qualquer momento, e desmaiar na água já era, né? Já era. Aí fiquei com muito medo disso, tanto é que meus treinos no lago começaram aqui sempre acompanhados, com alguém com um barquinho do meu lado, para me ir perdendo o medo. E depois fui fazer uma natação no mar também, e fiquei totalmente gelado, né, antes de entrar no mar, com medo de passar mal, porque era uma coisa psicológica, né? Sim. Eu não ia passar mal, porque eu já estava curado, já não tinha mais nenhum problema, já tinha parado de tomar medicação, mas aquele subconsciente fica ali te falando, né, que você vai passar mal e vai morrer. E aí a gente fez um trabalho muito bom, semanal, que a Luciana me ensinou a perder esse medo e ter confiança e chegar lá e nadar e fazer tudo certo, né? E ganhar. E ganhar. E ainda ganhar. Que bom. E aí eu fui pro Mundial no Havaí, com a preparação dela, até um dia antes de eu viajar. E aí cheguei lá nesse Mundial, o marzão brabo, né? Super agitado. E me deu um medo lá ainda, assim, né? Eu cheguei Sim. lá, apesar de toda a preparação, ainda cheguei lá assim, será que eu vou, velho? Porque o mar tava tão brabo que eu falei, não é possível. Tá perigoso demais. Mas aí eu consegui entrar no mar, fazer a natação. Quando eu entrei no mar, parece que tudo fluiu, assim. Eu fiquei leve, nadei super confortável, sem medo. E eram duas pernas, assim, que você saía na areia de novo e entrava no mar de novo. Eu saí na areia e entrei no mar de novo, sem medo nenhum. E então, acho que esse foi um trauma que eu tive, mas foi superado, né? E tanto é que eu fui campeão mundial de X-Terra, né, nesse ano aí, em 2017. Então, acho que os medos, eles vêm para tentar te sabotar, né, te bloquear ali em algum Sim. momento. Mas eu acho que a nossa mente é muito mais forte do que qualquer coisa que você pense, né? Se você tiver o pensamento positivo, sabendo que você consegue, acho que você consegue superar tudo. Então, acho que a mente é fundamental para um atleta de alta performance. É muito bom escutar esse seu relato, Marconi, porque a gente sabe que as piores coisas a gente vive geralmente na nossa mente, né? E você superar todas as dificuldades, a gente fazer um trabalho de preparação mental voltado para a superação desses traumas, né? E conseguir ter sucesso e ser realista, né? Porque você chegou lá, você sentiu medo, mas você conseguiu lidar com a situação e voltar para o caminho ali da sua mente voltada para a vitória. Sim. Né? E Vivi, e nesse momento, nessa situação, né, nesse período, como foi para você, como foi essa questão da família nesse processo da melhora do Marconi? Foi, assim, bem tenso também, né? Porque a gente vê ele chegar, ele chegava em casa, falava, eu não tenho coragem. Ou até mesmo lá no próprio Havaí, que a gente estava, ele falava assim, mas o mar está muito difícil hoje. E ele sempre fazia, eu não sei se o processo tem um trabalho de mental, né, que vai fazendo depois. A visualização. Visualização. E assim, o meu papel era, eu rezava Incentivar. muito. E eu rezava muito também, assim. Que bom. Eu sou muito... Mas ela me incentivou muito. Eu tenho muita fé. E eu sempre falava, vai dar certo, fica tranquilo, você já fez isso, você treinou, você passou por todo aquele processo, então agora só vai lá e faz. E, assim, por fora eu ficava muito nervosa também, mas não passava para ele. No entanto, quando ele entrou na água,
eu fiquei assim, nossa, eu tremia mais do que tudo. Eu falei, meu Deus, ele precisa voltar. Eu só quero que ele volte. Não precisa fazer mountain bike, não precisa correr. Precisa de ganhar. Não precisa ganhar, eu só quero que ele saia da água, vivo. Né? Porque antes de entrar na água, eu falei pra ela, ó, eu posso entrar, mas eu posso não voltar. Então, Nossa. então, assim, a gente só pede proteção, né? Isso. E eu sempre incentivei muito, até aqui, nos preparativos mesmo, na piscina que ele ia, ou no lago que ele ia, eu falava, não, vai dar certo, vamos lá. Inclusive, assim, eu sou a maior incentivadora para ele repetir o X-Terra. Eu falo, vamos Nossa, novamente pro calma. X-Terra. E ele fala, calma, eu ainda tenho que voltar a treinar, porque o treino de triatlo é muito mais intenso, né? Sim. Porque são porque 3 modalidades e... O que acontece? Eu ganhei a prova, ganhei o Mundial e nunca mais fui numa competição. E ele é o único brasileiro a ter esse título. Não tem. Ah, É o único brasileiro a campeão ter mundial de X-Terra. de X-Terra. Ei, Então eu falo, legal. você tem que voltar lá para mostrar. Isso. E aí, assim, E eu agora acho... você pega a categoria por idade, né? Por idade. Aí qual é a categoria que você E eu tô for na competir o ano que vem? Você pegaria qual idade? 45 a 49. Ah, tá. Eu faço 48 esse ano, né? Essa competição é uma vez por ano. É uma vez por ano. Junta todos os atletas do mundo que participam de seletivas no seu país e correm lá, entendeu? Então lá estão só os melhores de cada país. Sempre no mesmo mês? Sempre em outubro, Sempre em outubro no Havaí. no Havaí. Eita, Teve, Havaí teve 2 anos aí que foi na Itália, mas voltaram para Havaí agora. E ele foi no Mundial, ele completou 40 anos lá. Aí agora, quando eu fiquei falando, vamos fazer de novo o X-Terra, ele falou, então vamos por 50 anos. Quando eu fizer 50 Aí já muda de anos... categoria, né? Aí eu já vou para a categoria de 50, né? É. Fica mais Vamos ver. fácil, assim, primeiro ano da categoria. Ah, sim. Quando você vai ficando mais velho, o primeiro ano é o melhor, né? Quando você tá mais Claro, novo, o né? último ano é o melhor. Verdade, porque, né? Aí isso aí. você vai estar lá no Porque aí eu vou final da competir com categoria. os de 50, 51, 52, 53, 54. Isso. Aí se eu tô com 54, eu vou correr com os novinhos de 50. Mas também, e outra coisa, e também tem a questão, é menos concorrido, né? E tem menos cara de 50 anos correndo do que de 35. Paz, pior Ou que não? não, viu? Porque não? os atletas que estão competindo hoje, eles não param de competir. Sim. Então, por exemplo, eu tô vindo desde os 13. Uhum. E as categorias de Master, hoje em dia, são mais cheias do que as categorias de base, por exemplo. O adulto. Que seria Júnior, Sub-23. Então, o auge do ciclismo é qual idade? Elite, né? Elite. Elite, 30 anos, 20, 25? 23 aos 30. Aos 30. Então hoje você acha que tem mais Master do que nessa faixa etária? Tem mais. Olha que interessante, hein? Acho que É um também dado pelo importante. fato de o esporte ser muito caro, né? Tem Então, isso. você depende muito de equipamento, né? E os Masters, que são os mais 30, né? 30 a mais, Uhum. já tem a vida Mais estável, né? mais estável, né? Consegue comprar uma bike boa, competir, viajar. Os que estão mais novos ainda estão ali batalhando, né? Trabalhando, Verdade. formando. Então é mais difícil, né? Manter o esporte. Eu acho que por isso que a categoria Master tem muito mais atletas do que as categorias mais novas. É um dado importante. Vivi. Então, a gente falando aqui do quanto você rezando, orando para ir tudo bem com Marconi, né? E segurando a barra, né? Vamos dizer assim. E aí, depois, quem te segura? Quem me segura? Eu acho que são eles, né? Marconi, Sim. as crianças. Os meninos, quando o Marconi está em competição e a gente está assistindo pela TV, são os meninos que me apoiam. Porque eles falam, mãe, calma, mãe. Meu pai consegue, vai dar tudo certo. E eu Que fico lá linda. passando mal. Porque dependendo da competição, é muita velocidade, é muita trilha técnica, qualquer erro ali, né? Então, é tenso, é tenso. Tem hora que eu falo para o Marconi que eu prefiro não ir para a prova, porque como é que os olhos não veem, o coração não sente, né? É.
Então, às vezes eu prefiro não ir. Às vezes os meninos falam, mãe, nem precisa assistir. Não assiste não, mãe. Então, assim, é porque realmente eu sou mole, né? Eu sinto mesmo, eu fico muito preocupada. Já vi vários processos que o Marconi passaram, né? Que nem na África, ele teve uma lesão, caiu e teve uma lesão, que ele foi pro Mundial. Então, um dia antes da prova, ele caiu e rompeu os ligamentos do ombro, ficou sozinho lá, teve que voltar com o ombro todo solto no avião, aquele processo todo. E eu aqui, não, vai dar certo, vem, não sei o quê. Então, assim, é tenso, sabe? É bem tenso. Tanto é que ela fala pra mim, tem corrida que ela fala, vai devagar, precisa ganhar, não. Sim, a gente vai para provas, uma que prova que lá em Araxá tem a Copa Internacional e lá tem como é que é o nome daquela parte lá, Dona Beija? Dona Beija. Dona Beija, o nome do percurso lá, que é um salto, assim. Eu falo assim, Marco, não precisa passar. Ele vem, a prova passa por lá, como é que eu não vou passar? E aí, assim, ele, sabe, eu fico, mas não precisa, faça naquele outro, porque tem sempre uma alternativa, né, quem não quiser fazer. Toma mais tempo, né? Toma mais tempo. É tempo. mais longa, só que mais fácil. E assim, Marconi ficou tão assim na cabeça dele que ele não fez. Ele foi pela alternativa. Aí, porque ele, acho que eu falei tanto, ele falou, cara, eu não vou. Sim. Porque ela falou tanto que vai que eu vou e dá problema. Na hora da prova, eu indo assim pra linha, eu falei, não, vou pra lá. Então, assim, tem hora que ele nem me conta as coisas, justamente porque ele sabe que às vezes eu fico, né, com o coração meio assim apertado, mas é assim, e eu acho que quem me apoia mesmo são eles. Ele que vai me acalmando, ele que fala, não, Viane, vai dar certo, eu tô confiante, eu tenho responsabilidade, apesar de a trilha ter essa, mas eu sou responsável, eu sei do que eu tô fazendo. Tanto é que tem 2 filhinhos pra criar aí, né? Não, eu sempre falo pra ele, eu falei assim, ó, esquece que você tem uma família pra cuidar. Isso. E falando nisso, eles treinam com você? Eles andam de bike, né, assim, mais por diversão, não é um treinamento. O Rafinha que treina mais, a Camila tá mais devagar, ela tá... Então entra aqui, Rafinha, deixa eu fazer uma pergunta pra você, vem cá. Fica do lado do Marconi ali, ó. Pessoal, esse é o Rafael Ribeiro também, né? E como é que é ter o pai treinador? Como é que é treinar com ele? Muito legal. Eu sou orgulhoso por ter esse pai. E eu amo pedalar com ele. Você gosta do esporte? Eu amo esporte. E é Camila Corrêa. Camila Corrêa. E a Camila, entra aqui, Camila, para a nossa audiência conhecer você. A Camila faz o quê, Camila? Tá estudando, tá na faculdade? O que você tá fazendo agora? A Camila estuda. Ela estuda e vai pra academia. Academia e a bicicleta, e bike. Você gosta? Eu pedalo bem de vez em quando. Mas eu gosto também. A gente faz mais por diversão, passeio. Às vezes a gente faz viagem pra Pirinópolis também. Aí a gente pedala. A gente fez uma viagem uma vez. A gente foi de Cocalzinho até Pirinópolis pedalando. Foi muito divertido. Os 4? Não, foram eu e Rafa, meu pai. A minha mãe foi no carro de apoio. Ótimo. Bem mais confortável. Levando água, né? Mas ela queria pedalar também. É porque ela tinha que ter o apoio ali. E a gente foi dirigindo de carro, né? Assim, pra Cocalzinho. Então, o carro não podia ficar em Cocalzinho, né? Legal, muito bom. Que demais. Tem uma pergunta para eles? Tenho. Rafa, então você disse que ama andar de bike com seu pai. Sim. E você pretende continuar andando de bike? Pretende continuar no esporte? Sim, pretendo. Quer virar um atleta, competidor? Sim. Você pensa nisso? Sim. E Marconi, você ajuda ele? Então, eu, assim, incentivo, né, o esporte, ser atleta, mas por enquanto nada assim competitivo, mais uma coisa lúdica, né, um pedal em família, um divertimento ali, uma trilhinha. Mas competição a gente já fez algumas mais assim pela assessoria ali, né, um grupo de alunos, mas prova oficial ainda não foi não, né, Rafa? Acho que não. Mas assim que ele tiver mais vontade aí de competir, a gente leva ele para fazer uma prova, né, Rafa?
Tudo a seu tempo, né? Eu acho que vontade ele tem. É. Tem muita. O Rafa, eu acho que ele nasceu com o sangue mesmo de atleta, igual o pai, porque ele desde pequenininho, o Marconi deu a primeira bicicleta para ele com aninho, aquela bicicleta sem pedal. Nossa. Então, desde então, ele pedala, né, Rafa? E ele, se ele pudesse, ele pedalava todo dia. Só não pedala porque realmente a gente não tem tempo de acompanhar ele diariamente, né? Então, sempre quando o Marconi pode, o Marconi leva para trilha. E ele nada satisfeito, ele não quer fazer só o treino. Ele quer, pai, vamos fazer outro. Pai, vamos fazer outro, né? Quando a gente vai marcar o próximo. Então, assim, realmente ele gosta muito e tem esse espírito mesmo de esporte. A Camila também tinha. A Camila, ela foi... Eu tinha mais antes. A Camila, ela sempre foi atleta, ela era ginasta da ginástica acrobática. Ela foi da seleção brasiliense e foi até campeã lá em Goiânia, não foi? Foi segundo lugar. Segundo lugar, na época ela tinha 10 anos. Ixi. Ela nessa fase aí, Eu acho que era 10. e ela gostava muito, mas aí a vida, né, vai puxando, a escola vai exigindo mais, e aí ela foi se distanciando um pouco do esporte. Mas ela, quando coloca... Eu era uma pessoa bem ativa, eu fazia de tudo um pouco. Eu já fiz muito tempo natação também, aí eu fui pra ginástica, fiquei anos e mais anos, e aí depois veio a pandemia também. Mexeu, né? Aí parei um pouco, e agora que eu tô começando a voltar de novo. Mas você tá fazendo o que agora? O que você gosta agora? Musculação mesmo, só que eu tô Musculação, beleza. querendo fazer alguma arte marcial, não sei. Ah, muito bom. Legal. Jiu-jitsu. Uhum. Jiu-jitsu. Primeiro jiu-jitsu, depois você escolhe outro. Né? É. Primeiro, faça jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu resolve muita coisa. Sim. É defesa pessoal, né? É bom também aprender. Exatamente, pois é. É. Ah, muito legal, Camila. Mas você coloca ela para fazer, Camila, vamos ali correr alguma coisa, ou qualquer competição, tem a mesma competitividade do pai. Nunca vi esses meninos. Tá no sangue. Competitiva até. Esses dias eu tava tendo uma história aleatória aqui. Tava na faculdade, aí tava tendo a calorada lá da faculdade, tava tendo um touro mecânico no meio da faculdade ali, pra ganhar um morango do amor. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu tava obcecada nessa ideia de comer o morango do amor, eu não tinha conseguido comer ainda. Eu falei assim, nossa, ainda mais de graça, que tá um absurdo pra comprar. Vou comer de graça se eu ganhar. Ficar nesse touro por 25 segundos. Parece tão pouco tempo, né? Pois é, mas quando a gente tá lá em cima é uma loucura. E aí eu tava na fila, né, acompanhando o povo lá fazendo a competição. Meu Deus, será que vai dar certo? Não, vai dar sim. Eu já consegui, já tô comendo morango do amor. Vou conseguir. E aí, quando eu subi lá em cima, eu não sei o que eu fiz, eu amarrei a corda, segurei assim tão firme que minha mão quase caiu depois, quando a gente soltou, mas eu ganhei. Eu ganhei. E eu fui a única do meu grupinho de amigos lá que conseguiu. Parabéns. E eu comi o morango do amor e a fama é boa porque é bom mesmo. É, tá? né? É bem Nossa, ainda não gostoso. comi, acredita? Eu também não. Não, né? Vamos. Então, vou pedir para vocês dois sentarem lá, pra gente. Tá bom. Nós já estamos Obrigada pela caminhando. participação. Isso, muito obrigado por terem vindo. E a gente já está caminhando para o final agora, né? Mas esse ponto que a gente está falando aqui, que a gente trouxe a Camila e o Rafa para falar um pouquinho. Rosinha, chama ela aqui. Cadê a fofinha? Vem cá, meu amor. Isso. Outra participante Meu especial Deus. também. É a participante ilustre, Aí, pronto, pode continuar. mais importante de todos, Senta aí. nós. Senta aí. Esse ponto que a gente falou, né, deles adquirirem essa competitividade, a gente entra num outro ponto importante, que é o esporte como meio de formar cidadãos, formar bons cidadãos, né, formar boas pessoas, né, moldar o caráter,
né? Moldar a personalidade. Vocês veem isso? Sim. Sim, com certeza. A criança que está no esporte é muito diferente, né, de uma criança que está solta na rua, né, sem saber com quem está andando. Os atletas mirins aí que tem acompanhamento, né, com professor, escolinhas, sempre tem uma instrução legal do professor, né? Então eles sempre estão vislumbrando ali o esporte, né, como um futuro. Então acho que é bem interessante essa questão de ter esse contato com o esporte desde novo, né? Eu, por exemplo, comecei novinho, nunca me aproximei de drogas, né, de más companhias, sempre que aparecia eu me afastava. Então acho que o esporte ele te direciona para o lado bom, então acho que é importante demais. É bem incompatível, né? E entra a questão das qualidades, né? Que tem como é que se diz? Deu branco agora. A disciplina, Isso. Né? A disciplina, o respeito, né, com o próximo. E isso você leva em todos os esportes, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. A competitividade. A competitividade. Né? A competitividade saudável. Né? Que é aquela que a gente quer crescer, quer se desenvolver, quer ganhar, né? Quer essa conquistar. Parte de competição é importante que você leva para tudo, né? Eu lembro que na faculdade eu queria tirar a nota melhor que meus amigos. Isso. Porque era competição. Sim. Isso aí. Tirou quanto? 8. Verdade. E tirei 9. Então isso você sempre está buscando a competição, né? Faz com que a gente queira ser uma pessoa, um profissional melhor, né? Que a gente faça mais, que a gente se esforce mais, né? E para a gente ser uma pessoa de alta performance, a gente precisa ter esse entendimento, né? A gente vê hoje que muitos jovens, né, estão tendo dificuldade por causa de vício no celular, né? E não estão conseguindo, né, lidar com o esforço, né? O esforço para conquistar algo, se eu já tenho ali o celular que já me dá toda a dopamina ali, tudo pronto, sem eu me esforçar. Né? Então, é muito bom quando a gente vê, assim, a crianças, adolescentes, como a Camila e o Rafa, tendo esse amor pelo esporte, buscando fazer outras coisas, né? Tendo uma vida mais saudável, né? Sim, inclusive o Rafinha não tem celular até hoje, tá com 11 anos. Ótimo. A gente deu o primeiro celular para Camila. Você, parabéns. A melhor coisa, eu tive meu primeiro celular, acho que eu tinha 22 anos. Pois é, né? 22 só. A gente não tinha, né? Não tinha celular. E era aquele do Nokia. Né? Daquela que a antena parafusava, né? Isso. Tinha só o jogo da cobrinha. Só. Com 22 anos, então tem um longo tempo aí, não se tem pressa não. Sim. Mas agora, Diga. um momento de tensão agora aqui no nosso podcast. Lembrou? Nós estamos caminhando para o final, olha o nosso tempo. Estamos caminhando para o final e agora chega de conversa agora, chega de brincadeira. Vamos lá, então. Fiquei É isso, nervosa doutora agora. Luciana? Fiquei nervosa. Manuel Momento de Benício. tensão agora no nosso podcast. Marconi. Qual é a verdade por trás da alta performance? A verdade é se dedicar ao máximo, né? Com disciplina, amor ao que você faz, sempre com muita honestidade também, porque o esporte, hoje em dia tem muito esporte que atletas se destacam se dopando, né? Se drogando. Sim. E eu sempre fui um atleta muito limpo, sempre buscando melhorar com treinos, com descanso, com sono, que é o que faz a gente produzir hormônios, né? Dormindo. Então, acho que o atleta de alta performance verdadeiro é aquele atleta que
vem se dedicando há anos e construindo desde a base até o pico da performance, que ele chega lá no auge e vence a prova e pode dizer que venceu realmente por mérito dele, de ter conseguido treinar, descansar bem, treinar a parte técnica, a parte física e chegar lá onde chegou, claro que também com o apoio da família, né? Então acho que para mim é isso. Viviane, qual é a verdade por trás da alta performance? A verdade é que são muitos desafios, né, da alta performance. E para nós da família, são desafios, são vitórias e muita sabedoria para lidar também com as derrotas, com as vitórias e sempre, claro, com o apoio do atleta, porque a família também precisa do apoio do atleta. Claro, conta com ele, né? Conta com ele. E aí, Manuel Benício? Então agora vamos pedir para os nossos convidados fazerem suas considerações finais. Então, Marconi faz suas considerações finais e fale, por favor, todas as suas redes. Depois a Viviane. Tá, primeiramente agradecer, parabenizar pelo podcast que vocês estão fazendo. É um projeto muito bacana, desejo muito sucesso para vocês. E agradecer minha família por sempre ter me apoiado nos momentos de alegria e tristeza no esporte, né? A Camila, o Rafinha, que sempre vão nas provas também, me apoiar, torcer. O Rafinha, torcedor, corre de um lado para o outro. Agradecer todos os patrocinadores que sempre me apoiaram na minha carreira inteira, desde o início, que sem eles também seria mais difícil, né, chegar onde eu cheguei. Agradecer a Deus pela vida, pela saúde, para poder fazer o esporte que eu amo. E é isso, né? E as redes sociais? Minhas redes sociais Respiro Bike no Instagram. É a sua consultoria? Eu tenho o Instagram da consultoria, Marconi Ribeiro Treinamento. Esse da consultoria? Aí o Respiro Bike é o quê? É o do canal, né? Que seria, o canal do podcast. Do YouTube. O canal no... Não, deixa eu entender. Vamos lá, de novo. São 3. É que eu tenho Seu Instagram. Eu tô usando o Respiro Bike, Respiro que é Respiro Bike by Marconi Ribeiro. Beleza. Que aí eu posto na edição minhas viagens, o pessoal vai colocar aí pra gente. Aí. Eu posto minhas viagens, meus treinos, né, minhas competições. Aí eu tenho um canal no YouTube. Que é o seu podcast? Que é o podcast Respiro Bike. Respiro Bike também. E o Instagram do podcast é Podbike. Podbike, @Podbike. @Podbike. Podbike. Tem mais algum? Não. Só isso. Viviane. Bem, eu gostaria de agradecer pelo convite e desejar sucesso para vocês. É um projeto bem bacana. Eu acho que, igual a doutora Luciana falou, vai ajudar a incentivar muitas pessoas, né? Então, eu só tenho a agradecer. Eu gostaria de agradecer também ao meu atleta, Marconi Ribeiro, porque a minha vida, a minha trajetória, eu tenho muito mais tempo com ele do que sozinha, né? A gente começou muito novo, então, assim, a minha vida também eu agradeço a ele. Agradeço aos meus filhos pelo apoio de sempre, a gente está sempre muito junto. E agradeço principalmente a Deus, né? Por estar presente em nossa vida e nos apoiar sempre. Então, meu Instagram, Viviane78 Ribeiro. Ribeiro. E tá acabando? Tá acabando. Então você vai agora... apresentar e a florzinha, essa aqui é a flor. A florzinha, né, ó. O pessoal que estiver interessado em patrocinar o nosso podcast e patrocinar a florzinha com fantasias, pra gente trazer em cada episódio uma fantasia nova, pode entrar lá no nosso canal, pode mandar um direct lá pra gente, no @TruePerforma. Doutora Luciana, pode falar suas considerações finais? Então, pessoal, eu estou muito feliz hoje com o episódio que a gente teve, né? Trouxemos histórias inspiradoras de um atleta fantástico, que é o Marconi Ribeiro, com a sua esposa Vivi, que é uma pessoa maravilhosa, batalhadora também.
E a Camila e o Rafa, os seus filhos queridos, a gente vai trazer mais histórias inspiradoras para vocês, trazendo conhecimento, informação e ciência. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, comente, mande para as pessoas que você gosta e mande também para aquelas pessoas que você não gosta. Inferniza ele lá. Não gostou? Manda para quem você não gosta, manda lá. Pessoal, então até o próximo episódio. Dê o seu like, compartilhe e comente. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.